Normalmente quando eu encerro aparece compartilhar no Story. Dessa vez só tem a opção de GVT. Não sei se depois o canal do Hipismo vai conseguir pegar. Tomara que consiga. Não sei o que foi que atualizou aqui no meu celular agora. Pessoal, não sei pra vocês, mas pra mim podia ter mais uns 10 capítulos. Tá muito bom. Esses 3 dias aí tá sendo muito proveitoso. Eu estou usando demais esse sistema já nos meus cavalos. Já usei ontem, já usei hoje. Tá muito bom. Aí, Filipinho, um grande abraço, meu amigo. Entrou? Entrou? Tamo outra vez aí, live. Ok, Pedrinho, a minha ideia aqui agora, de terminar, é a seguinte: eu poderia ter feito o Oxer mais alto e mais largo, tá? Depois, talvez, de fazer um Oxer, em que eu deixei ela se usar e se abrir, eu vou terminar com duplo de vertical-vertical. Eu tinha colocado a marcação errada aqui, tá? A marcação é para esse lado. Eu também posso fazer o duplo para os dois lados. Vamos lá fazer uma coisa que é entrar com uma marcação e ver como ela atua passando o corpo com uma marcaçãozinha que favorece ela, tá? Uhum. Depois eu tenho uma varinha no meio que vai marcar um pouco a batida dela como exercício, tá? Exercício básico aí, todo mundo já deve ter feito, vara de vertical, para botar o cavalo redondo. Não que eu tenha feito o Oxer e ela não tenha ficado redonda. Agora, eu posso, talvez... Eu posso, talvez, pegar aqui a linha do meio, vou nada mais, nada menos do que fazer uma volta para trás, num vertical, que está sem marcação. Tá, se não foi nada bom, eu vou repetir para a direita. Não sei por que ela se excitou ali um pouco, então vou tirar aqui um pouco da ansiedade dela. Ver se ela se conecta e encaixa entre a minha mão e a perna. Ela vai achar que eu vou virar ela pro duplo, eu não vou virar ela pro duplo. Ok, né? Já deu uma descontraída. Eu acho que quanto mais eu conseguir ter ela relaxada aqui na minha volta, mais ela vai me deixar montar bem ela na curva e melhor ela vai passar o corpo dela, tá? Eu poderia talvez ter vindo com o meu ombro mais reto depois do duplo para ajudar ela. E o que eu vou fazer agora é fazer talvez... Cleide, sobe ali para mim, eu vou galopando aqui. Sobe ali para mim, sei lá, 2, 3, sobe um pouquinho. Sobe 3, Cleide. Tá, vamos colocar essa vara do meio agora de marcação do outro lado, Cleide. Ok. Então, Pedrinho, quando eu tenho um cavalo que tem dificuldade, por exemplo, de se receber, tá? Ficou identificado que não recebe ou tem mais tendência para se receber à esquerda do que à direita, tá? Uhum.
Então, o que você vai fazer num exercício desse é tentando manter a retitude, é buscar com que o cavalo faça talvez mais vezes a entrada do salto pela esquerda, tá? Aham. E a saída pela direita. Aham. Por mim, Pedrinho, se eu tivesse aqui agora fazendo uma sessão, eu estava satisfeito, finalizaria, tá? Certo. Mas alguém que queira aí ter um sentimento de retitude e talvez desenvolver aquele trabalho de fazer o salto enviesado, poderia perfeitamente vir aqui, entra no ângulo, né? E faz esse vertical reto para lá, viu que teve dificuldade, puxa a marcação para esse lado, tá? Fez a falta, talvez, repete com a marcação ajudando, Claro. depois vê se sem a marcação ou encostando a marcação já se corrigiu, se vê que é um cavalo que tem uma frente que é um pouco mais lenta, abre ainda um pouco mais a marcação para ajudar, então você faria, na verdade, esse vertical é fazer a figura de 8, tá? Vai vir pela direita, vai sair pela esquerda, e depois, no outro vertical, você vai vir pela esquerda e vai sair pela direita. Perfeito. Tá? Bom. Mas isso, bom, já tá demonstrado, já foi explicado tanto com os 5 anos fazendo a vara no chão, como com os 6 anos ontem, que a gente fez mais essa brincadeira aí, tá? Isso vai dando o cavalo uma noção de manter reto, pode usar corredor no chão, se vê que eu vim e o cavalo, por exemplo, aqui, né, se eu estou vendo que está se jogando um pouco para o lado, eu posso ter um corredorzinho aqui na direita, passo algumas vezes, aí eu não vou fazer aquele, né, porque ele vai estar interditado pela vara que está aqui, mas aí eu repito algumas vezes esse daqui, se no caso fez isso mal, tá? E tiro a vara e faço depois o teste para terminar sem a vara do corredor, tá? Perfeito. Muito bom. Isso não é bem um exercício, é aquilo que eu falei, a gente vai fazer coisa básica, né? Um duplo de vertical, bom, eu poderia agora fazer vertical oxer, ver se ela ganha coisa, eu acho que aqui, eu com ela, tô satisfeito, tá feito. Foi muito bom. E eu acho que ficou essa ideia, tá? Perfeito, Panelinha. Muito bom. Considerar aqui, eu acabei não fazendo, eu vim direto. Oi. Nós vamos fazer lá andar lá, ver se ela sozinha olha para a vara e... Os cavalos também têm que ganhar um pouco de inteligência própria, entendeu? Não adianta a gente estar também sempre, né, trabalha, a distância, deixa eles também ver, e se ajeitar sozinho. Não significa que a gente vai sair aí montando contra os obstáculos, pouco suportando que o cavalo faça tudo, não é isso, mas também eles têm que, né, uma determinada idade que se a gente põe tudo redondinho, tudo bem preparado e tal, sempre tentando tirar o melhor salto deles, né, porque no percurso com um cavalo de 5 anos vai ser difícil você conseguir ter todos os saltos iguais, vai chegar um salto ou outro que ele vai ter que fazer um pouco a parte dele. Isso também é muito bom para o cavalo jovem sozinho conseguir se adaptar a alguma situação e não a gente está defendendo ele, tá? Claro. Deixar ele saltar, olha, não cheguei perfeito, não cheguei a ser perfeito, mas olha, vai lá e se vira nos 30, né? Perfeito, muito bom. Você tem um açúcar aí, Cleiton? Não. Também não tem. Bom, ela também já vai comer.
Panelinha, Oi, Pedrinho. escuta, Kaká tá mandando os parabéns. Disse que nunca assistiu uma live com tanta boa vontade e atenção aos ouvintes. Boa, boa. Máquina, um abração. Bom, quem me conhece sabe que esse é o meu também. Quando você sentar aí, a gente começa a abrir aqui a caixa de perguntas da parte técnica. Tá, eu vou sair lá fora. Tá, então ficou claro aqui a ideia, né, Pedrinho? Acho que desde os 5 anos até agora, eu acho que é uma coisa que eu não tinha falado muito a respeito da importância da gente depois ter de uma maneira intuitiva que o cavalo entenda para onde a gente vai, né? Claro. Então é fazer ele se receber para os dois lados. Claro que fica difícil contra uma parede, tá? Mas enfim, é questão de ir tentando do lado de fora, com um pouco mais de espaço, e fazer isso. Pensar um pouco para onde você vai depois do salto. Você vai para a esquerda, você vai para a direita, e usar um pouco dessa iniciativa de preparar para você conseguir ir para os dois lados da mesma maneira, tá? Hoje foi bem completo, né, Panelinha, assim, de fazer um traçado mais apertado, volta para trás. Mas muito... nada que nas tuas outras lives não tenham feito aí, executado. Não, eu falo muito... dos 3 dias, né, por conta da idade. Mas bom, quando a gente conversou e falou, vamos ver o que dá, correr o risco de pegar cavalos mais imaturos, ok, essa égua, você vê que a maturidade dela, ela tá aqui agora, ela está se demonstrando pronta, mas eu comecei com ela, eu fiz as duas, eu falei ontem até, eu fiz as 2 últimas semanas de Vila Moura e fiz uma semana do Sunshine Tour, então eu tenho com ela, eu fiz 1,20 m, 1,20 m, 30, 30, 35, e depois no Sunshine Tour eu só saltei 2 dias, tá? Então eu tenho 7 percursos com ela. Mas o físico dela e a maturidade dela já é diferente. Você já começa a pedir mais outras necessidades para ela que não dá. Isso aqui é tudo a mesma coisa do jeito que estava na terça-feira com 5 anos, mas não dá agora para os 5 anos eu fazer isso aqui. Tenho que sim iniciar e fazer o azul, sim, faço, mas também já fiz com ele lá fora. Agora, claro, isso daqui, por mais que ali a gente tenha, sei lá, obstáculo de 80, 70 centímetros, mas queira ou não, tem uma dificuldade ali de conexão e de engajamento que com 5 anos eu não vou conseguir, né, Pedrinho? Claro. Não, com certeza. Foi o que Vou subindo para aí, tá? Talvez eu vou te perder aqui fora agora. Tá, tranquilo. Pessoal, que mandou a pergunta na primeira parte da live, se quiser repetir, tá? Já tem algumas aqui nessa nova. Agora a gente vai começar a fazer as perguntas. Eu estaria agora com uma égua de 7 anos, bastante mais pronta. Não essa que eu não pude fazer, mas eu tinha uma égua até que eu gostava muito. Estou aqui agora pensando porque me lembrei e deu um pouco de saudade dela, principalmente agora quando eu vi que, bom, eu não tinha, esses 7 anos eu não pude fazer e tive que fazer com essa daqui. É uma égua irmã por parte de mãe do cavalo que hoje em dia eu salto, talvez o cavalo que eu salte a minha primeira escolha, vamos dizer assim, de grande prêmio, que é Canã, numa mãe skip muito boa que eu conheci. E bom, essa égua ela teve um acidente com 2 anos e estava bem, estava consolidado. Mandaram ela para mim mandaram nos 6 anos. E eu ia começar a temporada com ela de 7 anos, mas ela se machucou. É uma égua criação
um criador aqui de Portugal que eu queria aproveitar já que eu lembrei dela, queria aproveitar para agradecer a família Malta da Costa, o Maninho Malta da Costa, ele deve estar aí vendo. E bom, e também agradecer a muitos outros que me dão a oportunidade de desenvolver esse trabalho. O cavalo de ontem, o Pedro Renault, o cavalo de antes de ontem, o Julio Arias e o Daniel Bluman. Tenho a felicidade de que todos eles entendem perfeitamente de cavalo e do que o cavalo tem que ter o seu momento e o seu tempo, e me deixam trabalhar da melhor forma possível. Perfeito. Muito bom, panelinha. Vou abrir aqui, tá? Manda. Perguntas. O Rafael Quintes, ele pergunta se você dá clínica na casa da pessoa ou a pessoa tem que ir aí no seu manejo que você trabalha, que você monta. Eu tenho cada vez mais tendo dificuldade de sair. Então, para mim é mais fácil, e para a quantidade de cavalo que eu tenho aqui para organizar o meu dia a dia, eu teria realmente que ter aí algumas semanas sem concurso. E aqui em Portugal tem uma pessoa que realmente começou a ficar difícil eu ir, e agora, quando isso reabrir, vai vir mais aqui, porque fica mais fácil, tá? Aham. Gabriel Batista, quando você começa a impor essa pressão que você falou no início da live nos cavalos? A pressão da perna, né? Que você faz já desde os 4 anos. Não é bem pressão, porque eu não estou ali apertando, fazendo força contra a barriga deles, tá? Eu acho que o cavalo ele tem que ganhar a iniciativa de ter impulsão. Então, bom, se ele tem uma impulsão natural, você vai colocar menos pressão. Agora, o trabalho de você conseguir buscar ele reto, encurvar um pouco, voltar a buscar ele reto, entrar no círculo, mostrar aqui um obstáculo colorido, e contra o obstáculo, sim, obviamente você pressiona ele um pouco a dizer, olha, é ali que você tem que ir. Isso, o cavalo iniciar com 4 anos e tiver que passar por isso daqui, vai ser com 4 anos, tá? Perfeito. Muito bom. Eles não vão, eu não vou colocando mais pressão conforme eles ficam mais velhos. Eu não sei se eu me expliquei bem, quando a gente está ali muitas semanas em Vila Moura, por exemplo, e estou trabalhando, estou ali concentrado, estou ali trabalhando o cavalo, você tá fazendo pedidos, tá, para ter a melhor resposta possível, para depois você poder competir. Mas mesmo esses cavalos nessa atividade, eles também precisam aliviar essa pressão. Um dia ir passear sem espora lá do lado de fora. Então não é uma coisa, a gente tem que entender que o cavalo também tem o direito dele de ser feliz, tá me entendendo? Claro. A gente não pode tornar a vida dele, porque ele precisa fazer esse exercício, tornar a vida dele uma coisa desagradável, porque senão ele vai se cansar mais, ele mentalmente vai perder a vontade de fazer aquilo. Então, também ter cuidado a respeito de pressionar o cavalo no pedido, tá? Saúde mental do cavalo, né? É. O Cássio pergunta aqui a história da égua macaquinha. Pra você falar aí. A égua macaquinha. A gente aqui em Portugal
a gente fala com o cavalo que faz alguma macacada, quando ele está sempre predisposto a te derrubar. Eu tive uma égua castanha escura, era bem escura, e, e ela fazia umas macacadas que me derrubava. Ele tem razão, bem lembrado. O Sérgio de Campos pergunta aqui. Panelinha, o que você pensou quando quebrou seu hackamore aquela vez na Santa Mara? Olha, eu acho que eu não pensei em nada. Acho que eu só pensava em fazer força, mas realmente não resultava força nenhuma ali, porque quebrou a corrente, tá, Pedrinho? Então, o hackamore não saiu da boca dele, não partiu, não é que eu fiquei sem nada e me joguei. Eu tinha uma segurança numa de couro, mas ele me ignorou completamente de couro, tá? Quebrou naquela época ainda não tinha essas rosquinhas de tarraxa, era um ganchinho como de Pelham. Eu acho que ele fez força, aquilo desentortou, foi embora a corrente, e claro, ele já estava fazendo força, e eu fiquei só no couro. Um abraço aí pro Negão, há muito tempo que eu não vejo Negão. E o cavalo acabou parando, mas isso ficou até no vídeo do Tupamaro de uma cassete que ele fez dos melhores tombos naquela época. Eu não caí, mas eu dei ali umas 3, 4 voltas. Até tem um tombo que alguém tentando pular cerca para me ajudar, não sei se era o Fabinho Bozon, e escorregou e caiu, então o pessoal também dá risada disso. Não deixa de ter o tombo. Eu não caí porque eu estava numa velocidade que não dava para eu não pensei em me jogar, né? Sim. Vou abrir outra aqui. O André Rosa pergunta para um potro de 5, 6 anos como é que faz para arredondar a trajetória. Esse exercício aqui de vertical arredonda a trajetória, né, Pedrinho? Uhum. Isso aqui é um exercício que arredonda a trajetória. A vara depois arredonda a trajetória. O saltar ao trote com a vara depois. Eu não sei se ontem quando eu fiz o cavalete a trote e tinha o oxer, eu tinha a vara atrás, não tinha? Tinha. Eu tinha até uma vara que ajuda, Ontem, talvez o cavalo. Ele dá um toquezinho na vara de trás. Exatamente. A gente pode apertar um pouquinho, o cavalo dá um toquezinho na vara de trás, então, mas ali ele vai dar aquele toquezinho na vara de trás quando a trajetória dele já está corrigida, tá? Claro. Sei. O Manuca pergunta o seu manejo aí em que cidade? O meu manejo ele está perto de Leiria, Pombal. Tá? Ele está perto de Coimbra também, ele está no centro de Portugal. Eu estou realmente na metade. Eu estou basicamente a mesma distância do Porto, que é no norte, e de Lisboa, que é mais para baixo, no sul. Perfeito. Bom. É onde dá mais onda no país, Manuca. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é português de Portugal, que tem algumas gírias, mas eu acho que você vai entender. De 7 quintas. Como gere um cavalo para conseguir o seu pico de forma um GP importante? E também a mesma pergunta para um cavalo novo chegar fresco e no topo do condicionamento. Acho que foi isso. Então você vai aqui fazendo essa manutenção, né, semanal, e depois quando você vê que você chega perto de um determinado concurso, a gente até falou ontem a respeito acho que foi a Ida que perguntou, né, das sessões de galope para o aeróbico. Talvez para você ter o cavalo mais fresco, você deixa de fazer essa atividade, tá? Eu já evito de colocar o cavalo em liberdade, tá? Eu acho que liberdade, o cavalo ganha muito condicionamento físico, porque quando ele aprende a galopar bem em liberdade, sem se machucar e sem estar correndo que nem um louco,
e aí ele consegue se manter ao galope, 1 minuto de galope em liberdade ou 2 minutos de galope em liberdade tem um esforço e um desgaste para o cavalo muito maior do que se eu tivesse aqui num galopinho de trabalho dentro desse picadeiro galopando durante 6 minutos, até 3 vezes mais. Tá? Então isso ele vai ganhar, mas aí quando ele chega perto do concurso, ele talvez deixe de fazer uma atividade dessa. O cavalo entrou em pleno estado de forma física e depois você deixa ele recuperar. Mas mesmo assim, essa recuperação eu dou semanalmente no dia a dia. Tá? Faz, preciso repetir amanhã, vem, repete, e depois eu dou os dias de intervalo para o cavalo voltar a ganhar e a oxigenar também, músculo e tudo, para ele voltar a se restabelecer. Tá? Isso aí vai fazer com que você, quando queira o pico da forma do teu cavalo, você consiga chegar exatamente aonde você quer. Perfeito, muito bom. O Guilherme Teles Batista pergunta qual a alimentação dos seus cavalos, qual a sua opinião do farelo e fenosilagem? Importantíssima, tá? Eu trabalho com Intacol, eu não uso o farelo, eu uso um mache que eles têm preparado, já tem um pouco de linhaça nele. Eu ainda por cima disso, também porque lá no Neco, o Neco já falava, o cavalo tem que comer linhaça todo dia, evita cólica, etc. Então, uso o farelo com a linhaça na parte da noite, mais, tá? Cavalo garanhão, ou que às vezes tem aí alguma dificuldade, vamos dizer, talvez úlcera, ou tenha problemas gástricos e tal, aí eu coloco um pouco de farelo a cada refeição com água, né? Aquilo fica uma sopa. E a fenocilagem, eu acho que tão importante quanto você ter uma qualidade boa de ração, você ter um feno muito bom. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Intacol aqui em Portugal, eles mesmos tomaram a iniciativa de falar, podemos levar o seu feno para análise? Então, analise o feno, que é fundamental. A fenocilagem, desculpa, eu acho que pro potro que realmente está começando, se ele puder evitar a ração muito proteica muito cedo, melhor, né? Então nisso a fenocilagem ajuda muito, tá? E principalmente já quando o cavalo está mais encocheirado em atividade de esporte, como qualquer esse cavalo meu aqui, ter a certeza que você tem um feno de boa qualidade. Fundamental. Feno molhado, sempre. Perfeito, muito bom. Hoje, o Panelinha, o João Marcelo pergunta se no trabalho de guia com a rédea pessoa, você usa a GOG junto? Uso a GOG. Uso a GOG, aliás, eu só uso ela com a GOG. Mas isso sou eu. A história da pessoa com a GOG, o Neco ainda não satisfeito de ter inventado um dos melhores aparelhos para trabalhar a guia do planeta, ele ainda conseguiu desenvolver uma técnica ainda melhor, que ele não amarrava o balubê diretamente na roldana, amarrando embaixo. Ele colocava o GOG e ele conseguia. O GOG normal, só que o GOG aí entra no bridão igual um GOG comandado que vem na tua mão, tá? Ele não entra pelo bridão de fora para dentro, e sim de dentro para fora, e engata na rédea pessoa. Então, tem que cortar a rédea pessoa, tá? Deixar ela mais curta. E o que o Neco conseguiu com isso? Ele conseguiu descer o nariz do balubê no chão. No chão. Ele respirava areia, o balubê. E realmente a gente tinha uma dificuldade com o balubê, que era fazer ele estender. Aí é diferente, não é só igual essa égua que o equilíbrio dele é mais em cima. Bom, depois o balubê tinha aquele equilíbrio ali fantástico aqui em cima de Racamora, ou mesmo quando depois o Rodrigo já usou bridão nele em Atenas.
Mas no trabalho de plano, a gente sempre gostaria de deixar com que ele se estendesse mais, mas ele sempre garanhão. A maneira mais encontrada para ele trabalhar as costas nesse sentido de extensão foi com a rédea pessoa com o GOG. E com que idade você aconselha? Ele pergunta, você começar essa rédea neck no cavalo jovem? Então, o cavalo já... Eu tenho um Balobê que é assim, bicho, ele é toda hora altão, pode passar então, 1 hora trabalhando que ele não... O Pedrinho, experimenta esse pessoa com GOG. Eu acho que é só importante, um pouco que eu fiz ali ontem, não, eu fiz com o Garanhão de 5 anos. Passa talvez primeiro a mão e a guia um pouco por trás do rabo, vê se ele aceita bem o rabo, mas normalmente não tem acidente nem com um cavalo de 4 anos que nunca viu aquilo. Agora, evitado o cavalo sair né, pulando e dando patada no ar, e ficar em pânico com aquilo ali na bunda dele batendo, porque realmente é uma coisa que o cavalo ainda não viu, né? Não, já Quanto mais... o charretamento dele, ele aceita bem. Então, busca fazer esse trabalho com o GOG comandado, você vai ver. O Neco, quando ele inventou isso, o Balobê descia com o nariz no chão. E quando eu digo a gente tinha essa dificuldade, o Balobê tinha uma capacidade de energia dentro dele, que você fala, agora ele relaxou. Se ele relaxou, mas ele continuava cheio de energia. Aquilo era uma vitalidade tremenda. Então, ele se distraía com tudo. Mesmo com o Jos, que conhecia ele de trás para frente e trabalhava ele perfeitamente, era difícil colocar ele ali. Agora, é verdade o que o Cássio falou, era o cavalo, aquilo ali estava tudo automático, né? Estava automático porque o seu Nelson Pessoa fez um trabalho com ele que deixou o cavalo que ele fazia uma prova de adestramento. Você botar reprise São Jorge pro Neco com o Balobê, pôr um freio bridão na boca dele, você acha que o Neco é um cavaleiro de dressagem. Perfeito. Muito bom. Tem aqui mais uma. Fazer a última, panelinha, porque senão você vai... Não, tranquilo. Manda aí. Perguntaram aí, só para dizer, eu estou no centro hípico da guia, tá? Até aproveitar para agradecer aqui todo o pessoal com quem eu trabalho aqui no dia a dia, mas agradecer aqui a liberdade de eu poder estar aqui no Picadilly, fazer essa situação com você sozinho. O Rafael Quintas pergunta se você tem algum exercício para manter a sua perna mais fixa. Você tem algum? Tenho. E ele já deve ter feito muito. É montar sem estribo. Não. É ele montar sem estribo. Cortou agora um pouco, Pedrinho. Eu acho. Não, agora eu não discuto. Quer fechar e voltar outra vez?